aí já se solicitou, ó. O canil Alma Campeira já entrou, não é? Deixa eu esperar aqui. Entendeu? Aí, Aí. Fernando. Tudo bom. Deu tudo certo até agora, né? Tá uma turma. Travou? Você me ouve bem, Luciano? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. A minha imagem está travada, não sei se está travada para ti. Não, tá não. Tá boa. Tô te vendo bem. Tô te vendo bem. Tá certinho. O que eu tô tomando aqui. Hoje eu não. É, sim, olha eu. Ah! Tu não lavou e eu na Coca-Cola. Eu acho que hoje eu não durmo. Porque na live passada eu tava com tereré, né? Aí eu até comentei Sim, com o pessoal, meus amigos, né, do Mato Grosso do Sul, ó, tererézinho aqui, que eu tomo à tarde, eu já tava tomando um prolongado. Agora eu fiz vamos fazer um chimarrão, um mate decente, né? E pronto. O pessoal tá entrando, né? Vamos. é a Clarice, aí, presidente da Precisa, acabou de entrar. Opa, que legal, Clarice. É, 28, ó, estamos aí, 27, 28. Deu horário já? Será que a gente começa? O que você acha? acho que deu. Acho que deu. Deu em ponto, 20 horas agora. Pronto. Bom, gente, boa noite a todos que estão nos acompanhando, tá? A gente tá, para mim a minha é a segunda live da vida. Acho que o Luciano não fez tantas assim, né, Luciano? Quantas foram? Não, e a segunda também. Tá pronto, os dois de segunda live. E a gente já estava planejando há muito tempo fazer essa live juntos, que na verdade, é um bate-papo entre criadores de um assunto que a gente quase não gosta de falar, né? Que é o nosso Budó Campeiro. E então a gente programou fazer essa live hoje, marcamos 8 horas da noite. E na verdade o formato dessa live é um bate-papo entre nós dois para passar um pouco da nossa experiência na criação do Budó Campeiro, contar alguns casos, enfim, e tirar as dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo. Nós estamos já com 45 pessoas aí presentes. Agradecemos a todos que estão presentes. E, em primeiro lugar, eu queria apresentar, porque essa live está sendo feita pelo Instagram do meu canil, né? Então, eu vou apresentar o meu convidado e parceiro dessa live da noite. Queria que o Luciano falasse um pouquinho, se apresentasse. E depois eu falo um pouquinho de mim. Tá bem. Bom, meu nome é Luciano Cruel, eu sou médico veterinário, sou criador de bulldog campeiro e moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Eu acho que basicamente é isso. Ponto, pronto. Eu não sou gaúcho, apesar de estar com essa cuia na mão. Falam que eu sou o cariúcho, o famoso cariúcho. Eu sou carioca, mas eu tomo esse chimarrão há mais de 20 anos, né? Adoro o Rio Grande do Sul. E o Bulldog Campeiro foi uma grande motivação para eu frequentar o Rio Grande do Sul. Muito tempo, estou com saudade de voltar. Voltei ano passado na Expo Inter, foi muito bom. Meu nome é Fernando Stein, para quem não me conhece, eu sou biólogo. E, na verdade, a criação de cães começou como um hobby para mim há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, e há 19 eu estou aí com o Bulldog Campeiro. Comecei a criar em 2001 e tentei, estou aí, né, criando desde então. Estamos em Brasília, nosso canil funciona aqui em Brasília, né, desde então. Bom, então estamos devidamente apresentados. Luciano, eu queria, acho que uma coisa legal que a gente pode começar essa é uma coisa, um bate-prontozinho que a gente faz. Como é que você apresentaria para uma pessoa o Bulldog Campeiro? Né? Se alguém tivesse aqui, como é que é esse Bulldog Campeiro? O que você falaria para essa pessoa? Como é que você apresentaria a raça? Ah, eu acho que essa pergunta é ótima, assim, porque muita gente que nos procura para comprar filhote tem essa mesma dúvida, assim, às vezes está em dúvida entre uma raça e outra, enfim, né? E essa pergunta é bem recorrente, assim, na nossa rotina de criador. Eu acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente vai fazer uma propaganda, assim, descrever a raça que a gente cria, a gente tem que primeiro perguntar quais são as expectativas da pessoa, né? O que ela busca, o que ela quer, para que ela quer o cão, como é que é a casa dela, se ela mora em apartamento, se ela mora em casa, se ela mora em sítio, enfim. São várias questões que ajudam a gente a direcionar
o fit ou direcionar para uma outra raça que não é a nossa, né? Mas se a pessoa optar pelo Bulldog campeiro, eu sempre tenho um cachorro que late muito pouco, que é muito amigo do dono, é muito amigo do proprietário, amigo da família no geral, né? É absolutamente maluco por crianças, né? Ele vai sempre optar por uma criança, um adulto, ele vai sempre gostar da brincadeira, da companhia de uma criança. Eu desconheço na raça algum ataque de Bulldog campeiro à criança, não sei de nenhum ataque de Bulldog campeiro à criança. Eles são muito resistentes à dor, né? Então, uma criança pequena que gosta de atirar em cima, gosta de montar, de puxar a pelanca, de não sei o quê, ele vai suportar tudo isso, vai encarar isso até como um carinho, como uma brincadeira. Então, eu descrevo a raça por aí. É um cachorro que faz guarda, né? Tem algumas viagens que são mais efetivas para esse tipo de propósito, mas é um cachorro que faz uma guarda bem efetiva, vamos dizer assim, sem ser um Rottweiler, mas é um cachorro que faz guarda, né? E eu acho que fica por aí a minha explicação. E a pessoa mesmo vai começar a questionar a gente, enfim, né? E daí, se ficou alguma dúvida quanto a essa minha explanação, o pessoal pode perguntar no final, não tem galho. Não, maravilha. Eu queria complementar um pouquinho o que você falou, eu concordo plenamente e acho que esse ponto que você comentou é crucial. Você ver qual a expectativa da pessoa, né? Eu recebo muita demanda de pessoas que querem um cão de guarda. Pessoal, eu quero um cão de guarda. Aí eu começo a perguntar, experiência com cão de guarda? Né? A primeira pergunta que eu faço. Porque, assim, tem raças de guarda que são extremamente mais efetivas do que o campeiro, porque são realmente de guardas propriamente ditas e são os melhores cães de guarda. E eu costumo dizer que o campeiro não está entre os melhores cães de guarda, mas está entre os cães de guarda mais confiáveis para você ter na sua casa e o risco de acidente com a sua família é zero. Então, assim, aí eu pergunto assim, você quer um cão de guarda? Aí eu pergunto, você tem criança? Você tem experiência com cão de guarda? Para não ter nenhum acidente? Não que os raças de guarda não sejam boas, são ótimas, maravilhosas. Mas, geralmente, a pessoa que está procurando, ela não se expressa muito bem. Na verdade, ela não quer um cão de guarda. Ela quer um cão para a companhia da família, mas que não que seja aquela guarda viva, né, que a gente chama, que não vai deixar o cara vai olhar duas vezes, não, eu não vou entrar nesse quintal porque tem esse bulldogão, né? É mais ou menos nessa linha. Então, eu acho que essa descrição é exatamente a que eu faço. E eu costumo, aí quando ela pergunta, aí tem umas perguntas que acontecem muito, tipo, ele é o cruzamento do boxer com o bulldog inglês? Acontece muito isso, né? Perguntam muito isso. Então, você tem que explicar, você tem que contar um pouco da história, né? Dizer que é um resgate, porque isso é uma coisa, acho que muito importante para a raça, porque a gente tem uma coisa única, quase que no mundo, né? Que é um cachorro descendente direto do antigo bulldog e que, de um jeito ou de outro, foi sendo resgatado ao longo do tempo. E a descrição física, né, Luciano? Assim, eu falo, ó, é um cachorrão, é um cachorro compacto, grosso, você bate o olho e você sente a imponência, né? Você fez uma descrição dessa na outra live que eu achei muito boa, descrevendo realmente o aspecto físico do cachorro, né? Que remete a essa ideia de força, né? De poder, né? Exato, exato. Tem que olhar para o cachorro e enxergar um cachorro forte, ele tem que ser forte, né? E o forte, já para quem defende uma linha mais tradicional, eu não estou dizendo um cachorro pesado, eu estou dizendo que ele tem que mostrar, tem que ser um cachorro robusto, né? Tem que ser um cachorro que tem um volume muscular que não apareça osso saltado, entendeu? Uhum. Que tem que ter um certo tipo de ruga, porque ele é bulldog. Então, assim, ó, lógico que ele não pode estar derretendo, como eu digo, né? Mas ele tem que ter ruga, né? Porque é um bulldog. Então, mesmo o pessoal da linha mais profissional tem que achar o meio termo entre o lá e o cá e o radicalismo não é bom, né? De nenhum lado. Exato. E uma coisa importante é aquela história que o pessoal das exposições fala muito, né? Muito Hunter me fala isso há muitos anos. Fernando, você tem que enxergar a raça no seu cachorro. Né? Aquela história de enxergar a raça. Se o cara bater o olho no seu cachorro, ele não pode ter dúvidas de que aquilo não seja a sua raça. Aquele é um bulldog campeiro. O cara não pode falar assim, pô, isso aqui é um
será que isso aqui é um bulldog americano? Aí vai olhar para ver se o rabo é... Não, ele tem que bater o olho e enxergar a sua raça. E às vezes, na hora de selecionar um cão, isso há uns anos atrás, quando a gente, na épocas áureas, né, que lá atrás, que a gente já não tinha ainda uma homogeneidade grande, e na hora de escolher qual cão que vai ser o cão de campanha, o Rander falava muito isso. Falava, Fernando, se você botar esse, a pessoa vai enxergar, não vai enxergar tanto um bulldog campeiro quanto se você colocar aquele. Então é isso que você está falando. E é um cachorro que, por exemplo, a cabeça já é algo que tem que ser expressiva, tem que ser uma coisa que chama atenção, porque é o cartão de visitas, né, da raça, né? A cabeça de qualquer espécie, né? Por exemplo, raças de cavalo, que eu trabalho bastante, né? Tu tem que olhar para a raça de um cavalo e enxergar que raça ele é, né? Uhum. A cabeça de qualquer animal é o cartão de visita da raça que ele pertence, né? E a gente tem que se dar conta disso, né? Isso. E agora o negócio de selecionar cachorro para exposição e tudo, né? Isso é uma briga, assim, não é uma briga, mas é uma filosofia minha, assim. Eu acho que a gente tem a obrigação de colocar em pista só o cachorro que a gente acha que se encaixa dentro do padrão. Isso. Né? Porque a gente vai estar formando a opinião de pessoas que gostam da raça, a gente vai estar formando a opinião de juízes da CBKC, que estão, de repente, juízes da FCI, que vem a primeira vez julgar a nossa raça. Né? Uhum. Então, a gente está mostrando a nossa raça, a gente tem que tentar mostrar um cachorro equilibrado. Né? Não, todos nós, na nossa raça, temos cachorros extremados. Por exemplo, cachorro muito alto, cachorro muito pesado, cachorro que está no limite mínimo de altura. Porque a gente vai misturando os ingredientes até chegar numa coisa que se encaixe dentro do que a gente busca. Né? Mas para a pista é diferente. Para a pista, tu tem que escolher o produto final. Tu não pode escolher o ingrediente. Né? Isso. Porque tu vai estar com uma opinião. Sim, né? Uhum. Você sabe que... aí eu vou contar uma primeira historinha aqui, que em 2003... eu estava 2003 ou 2004. E em 2003, depois a gente vai contar um pouco da história da raça, dos nossos canis, mas só para puxar essa historinha que me lembrei agora. E eu fiz uma cadela que, aos meus olhos, na época, era a cadela mais bonita que eu tinha. O nome dela era Júlia. E ela foi a melhor bulldog campeira daquele ano. Só que, assim, e aí eu vou começar a falar do Ralph aqui agora, primeira citação do Ralph, mas a gente não pode falar da raça sem falar dele. Aliás, mais uma vez, acho que nas lives que nós fizemos esse mês, e mais uma vez a gente quer render homenagem ao Ralph, né, que nos deixou esse mês. Mas o Ralph me falava, ele falava, Fernando, eu não gosto dessa cadela. Essa cadela não é a melhor cadela. Tipo assim, ele foi contra, mas eu fui teimoso e botei. E ela ganhou. E hoje eu enxergo bem o que ele queria me dizer naquela época. Quer dizer, ela realmente você não enxergava raça naquela cadela. Eu acho até que tinha outras que podiam, mas eu cismei. Então é isso que você está dizendo. Quer dizer, é a responsabilidade que a gente tem que ter de mostrar aquilo que vai ser o melhor representante daquilo que a gente está defendendo, a bandeira que a gente levanta, né? Mas esse erro, Fernando, todos nós cometemos, né? Todos nós, no começo da criação, a gente comete esse tipo de erro por ingenuidade, por ignorância, por paixão, né? Porque a gente se apaixona por um cachorro, né? E com o passar do tempo, a gente vai treinando o olho e a gente vai vendo, se dando conta de certas coisas. Por exemplo, assim, quando eu montei o plantel, meu plantel ficou muito heterogêneo. Quando eu resolvi fazer o canil profissional mesmo. Ficou muito heterogêneo. Cada cachorro era de um jeito. E daí eu comecei a levar o Piazza em pista, e comecei a levar uma outra filhote branca que eu tinha em pista. E fiz amizade com o Ederson, que também estava começando a participar na época, com uma cadela criação rural. E eu pensava, os juízes não olham para os nossos cachorros, os juízes não... Quando chega no grupo 11, nem nos olham nas disputas, né? E a gente ficava meio indignado, né, assim, na época, né? Mas eles não podiam olhar mesmo, porque os cachorros, assim, tinham faltas, entendeu? Os cachorros perto das outras raças que tinham décadas, centenas de anos de seleção, os nossos cachorros eram muito longe, entendeu, daquilo ali. A gente tinha o quê? 8, 10 anos de seleção e queria que os nossos cachorros fossem tão competitivos quanto raças antiguíssimas, entendeu? E isso era paixão, era amadorismo, era ignorância,
era um monte de coisa que hoje a gente dá conta disso, né? E eu, que quando eu, que é corrente isso, né? Nas exposições que a gente ia. Daí eu chamei o handler, que na época até apresentava os cachorros para mim, que era o Guilherme aqui de Santa Maria. E era um handler muito bom, ele já estava parando, né? Assim, mas ele, por amizade, por consideração, ele pegou 2 cães para treinar. E daí um dia eu chamei, e ele entendia muito de cachorro, entende até hoje, não exerce mais a profissão de handler, hoje ele é professor universitário, mas ele entende muito de sinofilia, entende muito de cachorro, independente da raça. E daí eu fui na minha casa. Guilherme, eu quero que tu vá na minha casa e tu olhe cachorro por cachorro e me diga que defeito tem esse cachorro, o que tem que melhorar. E daí eu comecei a trazer os cachorros para ele. Ele começou a dizer defeito, defeito, não mais de vir defeito. Eu falei, puxa vida, mas nenhum, assim... E ele disse, não, a raça é nova, vocês têm que trabalhar, tem muito tempo, tu não pode, assim, te desanimar com isso, entendeu? Só que tu me chamou aqui para eu analisar os teus cães, e eu tô analisando. E, sabe, é bom para o crescimento da gente isso. Bom, na hora dói, mas depois a gente evolui com toda coisa. Mas esse depoimento é legal, Luciano, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu durante os primeiros anos, eu ficava indignado porque os juízes não olhavam para os nossos cachorros. Falei, gente, mas o juiz não viu, ele já viu na pré-pista, ele já não quis olhar de novo. Foi isso que aconteceu, ele não quis olhar 2 vezes, ele já tinha visto. E realmente aconteceu muito. E aí você começa a observar, quando os seus cães melhoram, você vê o juiz às vezes te procurar, juiz estrangeiro vir falar com você, perguntar. Aí você começa a perceber que a coisa muda, né? E isso é um processo, né, cara? Que é um processo que a gente está passando, né, ao longo desse tempo todo. É exatamente isso. Exatamente. Luciano, eu acho que a gente já meio que apresentou a raça, né? Acho que a maioria das pessoas, nós estamos com 73 pessoas juntas. Agradeço a todos que estão conosco. Uma audiência muito boa, muito bacana. E façam as perguntas que a gente, à medida do possível, vai tentar anotar e no final a gente vai responder o que a gente puder das perguntas, né? E acho que a primeira coisa, a gente propôs nessa live fazer uma linha do tempo do Bulldog Campeiro, mas antes de chegar na linha do tempo, eu tenho 2 coisas umas 3 perguntinhas que eu acho que seriam legais a gente se fazer para também trazer um pouco mais de informação para o pessoal. A primeira é uma curiosidade minha em relação a você, como apareceu o Bulldog Campeiro na sua vida e como foi o primeiro contato que você teve com a raça. Tá legal. Na realidade, a minha história com a raça, assim, o Bulldog Campeiro chegou muito antes de mim na minha família, né? O meu pai já tinha Bulldog Campeiro, né, antes de eu nascer. Eu sou o filho mais novo de 5 filhos, então sempre teve Bulldog Campeiro na fazenda para trabalhar com gado e ajudar na fazenda, enfim, e fazer guarda, porque eram cães bravos na época. E daí, quando eu nasci, já estava diminuindo assim, a quantidade, já estava mais difícil a gente achar, né? Mas mesmo assim, eu me criei com um Bulldog Campeiro na minha volta, e na volta dos meus irmãos. Luciano? Tem até... Oi. Em Santa Maria, é isso? Tudo de Castilhos eu ficava fazendo. Uma cidade perto de Santa Maria, 60 quilômetros aqui. E daí, a minha mãe e meu pai se contavam das histórias da tocada, dos cachorros deitados embaixo do berço dos meus irmãos, sabe? Que não deixavam ninguém chegar. E eu cresci em contato com esses bulldogs, né? E daí, fui ficando cada vez mais difícil de achar Bulldog Campeiro, né? E eu me lembro, assim, que meu pai encomendava para as pessoas, assim, quando tu achar um Bulldog de tal jeito, e tu me avisa que daí a gente vai buscar. E o último que teve na nossa família, de eu entrar na criação mesmo efetiva, foi um cachorro branco chamado Parceiro. E esse cachorro acompanhou toda a minha infância, assim, até a adolescência. E eu perdi meu pai com 16 anos. E o Parceiro acabou morrendo um pouquinho depois que o pai faleceu, ele morreu também. E daí praticamente sumiu a raça,
Daí terminou o parceiro, enfim, e eu não vi notícia mais da raça. Eu só fui ter notícia de novo quando saiu a reportagem na Cães e Companhia com o Ralph falando sobre a raça. E daí, quando eu vi a revista, eu falei, tá aí o cachorro tem de novo, tem, tá cara, eu vou atrás, eu quero. E daí fui atrás. Que barato, que barato. Você sabe que essa revista, essa famosa, na verdade eu até fiz um resumo dessas revistas, porque dentro da linha do tempo eu vou falar disso, mas essa primeira matéria que saiu, ela foi numa Cães de agosto de 2001, e o título era Brasil, Novas Raças Avançam, e falava de raças brasileiras. Eu nunca tinha ouvido falar do Bulldog Campeiro, e quando eu vi a foto, e aí tinha uma foto do Tigrão e tinha uma foto do... Eu sei, eram duas fotos muito impressionantes. Quando eu vi, eu falei, gente, que cachorrão é esse? E aí... Não era um cachorro dourado com branco, não era? Era um cachorro dourado com pescoço branco, não lembro o nome do cachorro também. Eu sou péssimo de memória. Assim. Não, eu agora escapou, mas esse cachorro, nossa, para mim era o mais... Bom, alguém vai falar o nome do cachorro que a gente esqueceu. Eu esqueço também, eu tô com esse problema agora também. Mas enfim, alguém vai comentar aí agora. Então, e aí eu vi essa revista também, e aí saiu uma matéria 2 meses depois, em outubro de 2001, falando de bulldogs. E aí aparecia o Bulldog Campeiro entre os bulldogs. Então teve uma primeira falando de raça brasileira, apresentando o Bulldog Campeiro. A segunda falando de bulldogs, 2 meses depois, em 2001 ainda, falando do campeiro como um dos bulldogs. E depois, 1 mês depois, em novembro, uma nota falando do reconhecimento da raça. Então, essas 3 matérias, num espaço de 4 meses, na Cães e Companhia, que hoje em dia, quem começa agora não vê, não tem, nem sei se existe ainda mais a revista, mas não tem mais o apelo que tinha na época, existe ainda, né? Mas na época era a Bíblia, né? Era na época que todo mundo comprava e colecionava e assinava. E aí, saiu numa dessas matérias dizendo que o Ralph recebeu 300 ligações de pessoas interessadas no Bulldog. Eu era um dos 300, acho que você também, os dois. Eu liguei pro Ralph, mas liguei, até eu consegui falar com ele. E na época, eu falei para ele, ela é o cachorro que eu sempre quis ter. Eu não sabia que existia, não sei o que e tal. E aí conversei com ele, e na época, você imagina, o cara recebeu 300 ligações naquele mês, e a criação dele era pequena. E eu já fui louco, porque eu quero um filhote. Aí ele já não estava tendo filhote, porque os filhotes que ele tinha já tinha vendido, né? E aí o que aconteceu? Ele me ofereceu uma filhotinha, eu esqueci, ela é irmã de uma tal de Anitta, que foi a Anitta do Calypso. Depois eu vou chegar nessa história rapidinho. Ele me ofereceu uma cachorrinha, ó. Ele falou assim, essa é uma camperona lá da Serra, do Campo. Dando a entender para mim que não era uma cadela selecionada como os outros que ele tinha. E eu, quando olhei para a cadela, eu falei, acho que ele tem razão, não é bem aquilo que eu estava imaginando. E aí, ele falou assim para mim, olha, eu mandei para Brasília 2 cães, uma irmã dessa e um outro cachorro, para um médico aqui no Parkway. E o nome dele é Cícero Cruvinel, espero que ele esteja na nossa live. Esse cara é um cara que eu tenho guardado no coração, que foi quem me apresentou o Bulldog Campeiro ao vivo. Aí esse cara comprou, e eu liguei, peguei o telefone do cara e falei, desculpa, eu sou o cara de Brasília, estou comprando um cachorro lá no Sul, eu queria conhecer seus cachorros. E fui na casa dele. Cheguei lá e vi a irmã daquele que tinha me oferecido e o cachorro. Quando eu vi o cachorro, eu falei, é isso que eu queria. O nome do cachorro é Ralph. Ele botou o nome de Ralph em homenagem ao Ralph. Era um branco. Já tinha uns 5 meses. E ela tinha uns 2, mas ela realmente era daqueles cães resgatados, que você não enxergava tanto a raça nela, né? Aí ele me falou assim, olha, o Ralph, ele falou, eu fui lá visitá-lo pessoalmente, e ele tá assim, ele não tá dando conta da procura de cachorros, todo mundo atrás dele, tudo. E ele falou assim, olha, tem uma cadela dele que eu vi que eu achei maravilhosa, o nome dela é Branquinha. Eu não esqueço disso. E eu até brinquei com ele, falei assim, me vende a Branquinha,
Aí o Ralf falou, não, tio, eu acabei de cruzar ela com o sarrafo. Aí eu olhei a foto, porque o sarrafo estava naquela matéria, né? Tinha a foto do sarrafo. O outro era o Titã. Titã. Titã, Ah, Tigão, é isso aí. eram os três. Aí eu, aí eu falei, fui eu em cima do Ralf, né? Liguei pro Ralf. Ralf, confia em mim. Aí eu sei que eu joguei, eu fiquei tanto tempo com ele, enchi tanto o saco dele, que eu consegui trazer a branquinha pra ele do sarrafo. Eu prometi 2 filhotes pra ele. Falei, Ralf, vai ter a barriga aqui, mas você vai ter 2. Eu não tinha nem ultrassom na época. Eu falei, não, eu te garanto 2 filhotes dela. Aí ele mandou a branquinha. E eu tô falando tudo isso porque a emoção que eu senti quando eu fui no aeroporto buscar a cadela, eu vi uma adulta na minha frente. Eu fiquei realmente aquilo. Falei, gente, até hoje eu não esqueço dessa cena do aeroporto. Aquelas coisas que marcam a vida da gente, né? Eu não esqueço dessa Sim, cena. tem, Né? tem. Eu vou ter que contar uma história, então, agora que tu falou em cena de aeroporto, Uhum. que faz parte, assim, das minhas melhores memórias, assim. E foi quando eu formei, naquele exato momento eu formei a minha opinião sobre o que eu queria, sobre que tipo de cachorro que eu gostava. Porque até sei isso, eu não sabia que tipo que eu estava buscando ainda, entendeu? Eu não tinha isso fixo na minha memória. E daí eu comecei a montar o plantel, né? Eu tinha um macho do Ralph e tinha umas fêmeas, assim, uma do Ricardo de Santa Catarina, do Gigante da Colina, Sim. tinha uma do perto ali do Budokan, Roberto. tinha da onde mais do Ralph. E eu tinha, acho que tinha mais uma que eu não me lembro de onde é que era, acho que era do Ralph também. E daí eu entrei em contato contigo por e-mail, na época, por e-mail, procurando, porque eu vi uma foto do Gandhi, eu não sei aonde que eu vi, eu acho que foi Orkut, sei lá o que foi na época. Eu vi uma foto do Gandhi e eu falei, eu quero um cachorro dessa pelagem, eu quero um filho desse cachorro. E daí eu entrei em contato contigo por e-mail, a foto do Gandhi, que eu queria um cachorro da mesma pelagem, filho dele. E era da mesma pelagem. Eu não tenho ninhada agora, nenhuma, tu me respondeu, eu não tenho nenhuma ninhada nascida em ponto de desmame agora, mas eu tenho um filhotão que foi ficando aqui, e esse filhotão já está com vacinas, já está pronto para viajar, ele já é grande, então o frete vai ser um pouco mais caro, tem que viajar numa caixa maior um pouco. E eu falei, não, tá, vamos ver, vamos fazer o orçamento, não sei o quê, daí a gente acabou se acertando e fechamos o negócio do cachorro. O cachorro veio numa segunda-feira pela Gol. Eu me fui a Porto Alegre para buscar o cachorro. Cheguei na Gol, peguei a caixa, era uma caixa vermelha, eu lembro até hoje. Uma caixa de transporte número 13, eu acho, vermelha. Ou 4, não lembro, mas era uma caixa média, assim. Eu cheguei, peguei ele ali, assim, no papel, não sei o quê, retiro o cachorro, retirei e fui pro estacionamento com a caixa. Daí eu abri a caixa, transporte, e ele tava faceirinho dentro da caixa, assim, nem parecia que tinha viajado todo o tempo. E eu abri, assim, e saiu o Piazzolla dentro da caixa. Que bacana, velho. Você sabe que essa é uma coisa que eu não esqueço nunca, sabe? Porque eu até comentei na minha outra live, aquela que eu fiz com o Ronaldo, até mandar um abraço para o Ronaldo por ter me proporcionado aquele momento. Eu fiquei extremamente honrado. Eu até fiquei inseguro quando eu fui te mandar o cachorro. Eu fiquei até. Você viu que eu me justificava muito, né? Eu falei assim: olha, eu não sei se ele vai atender Não, a expectativa. eu ainda falei, eu digo, eu queria um cachorro para pôr em pista. E daí tu me disse assim, olha, eu não sei se ele vai ser um cachorro de pista, mas eu posso te assegurar que ele tem uma ótima genética. Eu falei, não, então tá, veio o cachorro. E ele fez a minha história. Ele fez a minha história. E assim, quando ele dentro daquela caixa, era um filhote lindo, assim, gordo, bem cuidado. O osso era assim, ó, ele era muito diferente do que eu tinha, sabe, em casa. E daí eu falei, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero, é esse tipo de cachorro que eu quero produzir, e é esse o cachorro da minha vida, assim, sabe? E realmente o Piazzolla, por mais que vieram e vão vir ainda muitos outros, mas o que eu sou, o que eu sei, o que eu sou, eu devo a ele, sabe? Assim, então, o Piazzolla tem a minha eterna gratidão e admiração. Que bacana. E porque ele fez tudo, assim. Tem muitos descendentes dele, e ele imprimia muita característica dele, assim, todo mundo olhava para ele
os filhotes e para os netos dele, e diziam, esse deve ter sangue lá do Luciano, esse deve ter sangue do Piazzolla. Isso é o máximo para mim. Isso é muito bacana, né, cara? Ele foi muito bem utilizado. Olha, é difícil ver um cachorro tão bem utilizado quanto ele foi. Muito bacana, Luciano. Nossa, que bacana, cara. Muito bacana. Bom, a gente falou do nosso primeiro contato com o Bulldog Campeiro, né? E aí eu queria passar a gente falar um pouquinho, fazer um resuminho dos nossos projetos de criação, né? Assim, dizer mais ou menos qual que era a ideia do projeto, o que caracteriza o seu projeto de criação e o que você acha que o seu projeto de criação difere da maioria dos projetos ou não, né? Tipo assim, o que caracteriza o seu projeto de criação? Tá. A primeira coisa, assim, na realidade eu tive muita sorte na minha criação, assim, porque foi com a chegada do Piazzolla que eu comecei a formar meu plantel, literalmente, assim. Daí ficou ele, de todas essas fêmeas, ficou ele e mais uma cadela que veio depois de também, a Antara, que era a filha do Tambo. Isso. Ficou a Rica, que era a produção do Ralph. E ficou uma cadela chamada Guadalupe, que era a produção do Geraldo, de Curitiba. Uhum. Né? E dessas cadelas, o meu plantel se formou, através delas. E eu fiquei com um filho do Piazzolla macho, que era o Bulgari, que era filho dele com a Rica, e com filhas fêmeas dessas cadelas. Uhum. E depois fui fazendo cruzamentos de meio-irmão, né? Fui fazendo cruzamento de meio-irmão, assim, meio na experiência, meio na cópia do que tu fazia. E a sorte que eu tive, assim, que o Piazzolla era um cão muito sadio. Uhum. Ele era radiografado dentro de displasia, de cotovelo, plano de quadril. E eu consegui formar bons cães com muita saúde, né? Uhum. E daí eu formei uma base muito boa, assim, com muita consistência genética, através desse paciente de cães. Daí começaram a surgir as cores, enfim, os chocolates pretos, começou a surgir os tricolores, e eu trouxe um cão tricolor de Minas, né? E esse cão cruzou com as cadelas, e as cadelas, ele entrou com a cor e algumas características boas que ele agregou a elas, e elas entraram com uma consistência genética que elas dominavam, assim, elas imprimiam o tipo delas e os filhotes saíam muito parecidos com elas. E ele deu a cor. E deu muito certo a cruza, porque eu consegui fazer boas portadoras. Mas voltando ao projeto, assim, de criação, como é que eu faço meu projeto? Eu sempre penso uma ou duas gerações à frente. Então eu estou cruzando com a cadela agora e eu já sei o que eu quero. Eu quero ficar com uma fêmea e um macho dessa cadela, e eu quero cruzar esse casal com um filho do fulano, que eu já estou em vista, ou que já está no canil e está crescendo, é um filhotão que está crescendo, ou é um adulto sangue, entendeu? Então eu sempre vou projetando uma ou duas gerações para frente. E eu não tenho, de um tempo para cá, antes eu fazia cruzamentos com as opções que eu tinha em casa. Hoje eu não cruzo nada que eu não vou ficar com alguma coisa. Ou que pelo menos não me interesse em ficar com alguma coisa, ou fazer uma parceria com alguém, porque eu não quero perder aquela cruz. Então, assim, o que me difere das outras criações, não saberia te dizer, assim, porque só para te conhecer a fundo a criação de um colega, para te saber o que tu faz diferente dele, né? Ou ele faz diferente de ti, enfim. Isso. Mas eu acho uma coisa que eu faço é sempre pensar para frente, entendeu? Sempre ter uma meta, sempre pensar no futuro, sempre saber o que eu vou fazer com aqueles filhotes que vão nascer, que cachorro que eu quero levar em exposição ano que vem, que cruzamento que eu quero fazer, que eu já estou tentando fazer cruzamento desde o ano passado, pensando no Mundial 2022. Bacana. Eu até falei para o pessoal, que eu digo assim, olha, o cachorro que vai ganhar o Mundial 2022 nasceu em 2019 e 2020. Ou já nasceu, ou tá agora, no máximo. É por aí. Porque os outros vão ser muito jovens, né? A não ser que tenha um jovem extraordinário, tipo o Léo, que ganhou tudo sendo jovem, né? Mas Léo não nasce todo dia. Não nasce. É verdade. Você sabe que uma coisa que você falou que eu achei interessante, bem bacana, eu acho que é uma mensagem interessante para todo mundo que está nos ouvindo,
é essa questão do planejamento dos cruzamentos, Luciano. Isso aí é um ponto que eu acho que é fundamental. Nós vamos passar uma mensagem no final para quem quer começar a criar. Eu acho que uma das coisas que a gente já deixa registrado desde agora nessa live é exatamente isso. O Luciano falando que ele planeja os cruzamentos já pensando em quem vai ficar com quem. Outra coisa que você falou que eu acho muito interessante toda vez que você faz um fechamento de sangue, você está selecionando alguém para ser o seu cão, o seu cão a quem você quer voltar, que tenha saúde, não é isso? Isso é uma coisa muito importante. Aqui foi uma coisa muito parecida. Acho que a pergunta realmente não ficou muito boa, porque, na verdade, é difícil você ficar querendo comparar com outras criações, mas eu acho que o que você disse deixa bem, bem claro esses passos da criação, do planejamento. Outra coisa que você falou muito importante, você cruza para você. Isso é uma coisa muito importante, muito importante. Isso aí é um ponto que a gente tem que ressaltar, sabe? Porque o prazer da criação de cães, lógico, assim, que é bom tu numa exposição e tu ganhar a exposição. É bom tu ter um título da exposição, né? É bom, tu fica feliz em ter o reconhecimento do teu trabalho. Mas a tua felicidade é no dia a dia com os cachorros. É criando ninhada, é limpando canil, é dando comida, é pensando nos cruzamentos, é planejando o futuro. Isso é que te dá a satisfação como criador. Entendeu? Se tu criar pensando que tu vai ganhar, daí tu tá ralado. Não é por aí. Ganhar um e a gente... eu conto uma história que aconteceu comigo que ilustra um pouco isso aí. Eu produzi eu tive uma ninhada do Lambão com a Gabi, que foi do Arthur Zanelato, meu amigo Arthur, que se nos estiver nos ouvindo, um abração para ele, está morando na Escócia hoje. Não cria mais cães, mas ele vive em contato porque ele quer saber. O bicho, a mosquinha do Bulldog Campeiro não saiu dele até hoje, né? E o Arthur me cedeu a Gabi quando ele estava para parar de criar, e eu cruzei a Gabi com o Lambão. E nasceu uma filha, Chocolate Pinhão, que era uma das pelagens mais difíceis. E acabou que essa cadela nasceu e veio uma pessoa do Rio, que se tornou depois meu amigo e que frequentou meu canil, o nome Yuri Zacarias, do Rio. E o Yuri, ele queria ir lá do lugar onde eu tinha os meus cachorros reservados. Não, eu quero ir lá ver aqueles que você separou para você. E estava ela lá. Aí ele começou a conversar com a menina que trabalhava no canil. Eu vou levar esse nossa, ele não vai vender. Não, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que no final das contas, para resumir a história, ele fez uma proposta financeira maravilhosa pela cadela. E, inclusive, assim, eu não falei que eu não ia vender. Ele falou, não, deixou um cheque em cima da sua mesa, um valor lá, nem lembro mais quanto, mas um valor muito alto. E falou assim, olha, essa cadela é nossa. Eu vou levá-la para o Rio, mas eu vou divulgar o seu canil, eu quero... Essa cadela, ela vai cruzar com um cachorro que você escolher. Aí começou a me trazer todo aquilo que o criador quer. Não, porque você queria para você, eu queria a cadela para mim. Eu acabei me convencendo. Eu botei ela na caixa para mandar para o Rio, eu nem olhava para a cadela. Eu olhava ela assim, peguei e fui embora. Cara, eu fiquei arrependido até depois eu entender. Quando ela foi, a Jade foi campeã, foi a melhor Bulldog campeã fêmea daquele ano. Ele botou ela em pista, ele fez uma capa da Cães de Fato com ela. Cadela que fez um super sucesso, ele fez tudo que ele prometeu. A única coisa que aconteceu foi que ela acabou não cruzando. Mas, enfim, foi uma intercorrência do tempo, mas ela estava prometida para cruzar. Mas eu perdi o prazer de ver ela crescer no meu quintal. É o que você está dizendo. Então, isso não tem preço. Então, o que me doeu foi isso, porque o cão, a gente cria para a gente. Vou citar só um amigo que é o meu mestre da sinofilia, eu sempre falo dele, o Wagmar de Souza, que você conhece também muito bem. O Wagmar sempre tem uma frase do Wagmar que ele fala assim, eu não crio para vender, eu vendo para criar. Então, assim, a gente não cria para vender cachorro, a gente vende o cachorro para poder ter o prazer de criar. O que a gente quer é criar. Né? Então, assim, é uma frase curta, mas super sábia dele, né? Que é exatamente isso, né? E a criação também não é feita só nem tudo são flores na criação, né?
A gente passa por muito perrengue, né? Perde ninhada inteira, deixa de conviver com a família, deixa de conviver com os amigos, não tem vida social mais. A casa da gente tá sempre imunda, né? Tem cachorro dentro de casa, cadela parindo dentro de casa, cadela na maternidade, enfim, né? Mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. Antes de vir para cá, eu peguei a minha pilha de registros de descartes. Tudo que é filhote que eu seleciono para ficar e que não fica como eu gosto, eu dou. Eu dou para um amigo, para um conhecido, para uma pessoa que vai cuidar. Enfim, né? Esses cães são todos doados. Primeiro eu seleciono para eu ficar, porque daí quando ele cresce, se ele não ficar do jeito que eu gosto, eu dou eles. E eu tive o trabalho de contar quantos cães eu descartei até hoje na criação. Olha. Cães registrados, 63 cães. Você vê? Assim, eu tenho 30 cães no céu. Então, por isso que eu digo assim, criar não é fácil. Não é fácil. É prazeroso, a gente nos traz felicidade, mas é uma coisa muito séria, e não é fácil, né? Exige dedicação e exige muito controle emocional também, porque às vezes tu cria expectativa, nasce aquela ninhada, morre toda a ninhada, sabe-se lá por quê, leite tóxico, deu uma parvo, deu sei lá o quê, e tu acaba perdendo tudo e para te fazer aquilo ali de novo só daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, né? Então a gente tem que estar preparado. Eu costumo dizer que a criação é uma montanha-russa, né? Então, assim, você tem que estar preparado para as decidonas. E é o tempo inteiro. Então, assim, não é uma coisa tranquila, é altos e baixos o tempo inteiro. Então, o equilíbrio emocional que você fala é uma coisa extremamente importante. Porque a primeira coisa que eu tive que... A gente está falando já de criação, mas enfim, a gente tem liberdade. Depois a gente segue a pauta, né? É um bate-papo. A primeira coisa que eu tive que aprender é lidar com as perdas dos meus cães. Você lidar com a perda, porque esses cães vivem 10, 12 anos. Tudo bem, o Ralph teve um com 14, 15. Os 2 jecos que eu conheço são da minha veterinária, a Renata Queiroz, que foi veterinária de muitos anos, que ela tem 2 campeiras, que uma viveu 15 e outra 14. Eu falei, não, mas você não vai, porque você é veterinária, estava ali do lado. Mas eles vão embora e você tem que estar preparado. Então eu comecei a pensar que, na verdade, a gente começa a pensar em termos de genética. Então, assim, esse cachorro foi, mas ele deixou um filho, deixou um descendente dele. E é como a gente pensa na vida da gente. A nossa passagem aqui também é efêmera e a deles também. A deles mais ainda. É muito rápida. Eu lembro que eu falei para minha esposa que eu perdi alguns cães prematuramente. O Obelix foi um que morreu muito antes do que eu podia imaginar. E foi uma perda assim, não esperada. E ele foi picado de cobra. E depois que eu perdi o Obelix, foi quando esse Yuri Zacarias do Rio me deu de presente um tambor de nitrogênio líquido. Falou, Fernando, isso aqui é para você congelar o sêmen dos seus cães. Cara, eu não esqueço esse presente. Se o Yuri não estiver nos ouvindo e puder nos ouvir, eu vou agradecer eternamente a ele. Ele mandou de presente para mim. E aí eu trouxe uma veterinária para fazer a coleta do sêmen dos meus cães, que todos que estavam, menos o Obelix que tinha falecido. Tambo, Gandhi, Lambão e o Bop. E eu coletei o sêmen desses cães. E graças a Deus estão guardados para a gente usar um dia. Um dia a gente vai falar disso aí mais para frente. Mas eu falava para minha mulher, quando o Tambo foi embora, eu não sei se eu não sei se eu continuo criando. Então, quando o Tambo faleceu, ele faleceu aos 10 para 11 anos, afogado na piscina, porque por um descuido ele já estava ele já não estava enxergando muito bem, com 11 anos, mas estava com vigor físico espetacular. Ele soltou do cabo e ele nadava, mas a piscina não tem como sair, né? E ninguém viu na hora e ele acabou indo. E foi assim, super traumático. Mas não quero falar de coisa ruim, não. Eu só lembrei disso agora porque a gente estava falando dessas coisas, né?
Só para comentar um pouquinho, eu falei do meu projeto já há um tempo, lá na live do Ronaldo, e é mais ou menos a mesma linha. Acho que uma coisa que a gente fez em comum, essa coisa do cruzamento dos meio-irmãos e focando num cão que é o seu alvo e é um cão muito saudável. Eu fiz muito isso com o Lambão e eu fico muito feliz quando eu vejo os descendentes. Hoje eu estava vendo a foto de uma chocolate, neta dele, a Marrom MDJ, que está eu não sei se é em São Paulo, Canil, não lembro bem. Que eu vi um vídeo dela hoje, eu fiquei, nossa, encheu os olhos. Então, e isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito na nossa criação. Agora tem que ser uma coisa muito bem feita. Quer dizer, você tem que saber que você vai fixar. Isso, exatamente, responsabilidade. Você vai fixar tanto as coisas boas quanto... Então, se você tem que selecionar bem quem que é o seu cão-alvo, né? E isso, com certeza, me ajudou e te ajudou nesse uso dos tricolores em cadelas fechadas na sua genética, porque elas deram o suporte da saúde, a base toda, né? E a cor veio com o outro. Então, é uma dicasinha que a gente pode estar dando aí para o pessoal. Né? Aí eu já vi uma pergunta sequencial que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Como é que cada um de nós escolhe os seus padrinhadores e matrizes? Né? Quais são os critérios que a gente usa e o porquê da escolha? Vamos lá. Doutor Luciano. Vamos pensar aqui. Primeiro passo, as matrizes, né? Porque a resposta das matrizes é mais fácil que a dos padrinhadores. A matriz eu escolho primeiro pela genética que ela vai agregar no meu canil, né? Se é uma genética de fora, por exemplo, de um canil de fora, que eu vou trazer essa fêmeazinha do canil de fora, ela provavelmente é filha de uma cadela que eu admiro, um cachorro que eu gosto, né? Eu já mais ou menos estudei o que as irmãs dela, o que as tias, o que essa família andou produzindo, né? E ela vindo para o meu canil, ela crescendo do jeito que eu quero, e ela entrando em reprodução, e ela parindo uma ninhada saudável, além disso tudo, ela tem que ter aptidão materna, ela tem que ter cuidados com os filhotes, né? Ela tem que ter uma produção razoável de leite, né? Porque para mim não é problema suplementar, porque eu sou veterinário, se eles não querem mamar, eu ponho uma sonda e eles mamam a força, entendeu? Então não tem essa de não querer mamar. Mas assim, principalmente é genética aliada a um tipo, da escolha das matrizes, né? E que elas possam ser interessantes para usar com algum macho que eu tenho em casa e que vai me gerar alguma coisa interessante no futuro, né? Agora, a escolha dos padreadores, essa é muito difícil. Essa é muito difícil. Porque não é todo dia que nasce um padreador, né? Esse padreador é muito difícil da gente produzir. Muito difícil. E eu acho que existem fêmeas que têm habilidade para produzir padreadores. Existem mães que produzem machos muito bons, né? Essa cadela, para produzir machos muito bons, ela tem que ser fora da curva, entendeu? Assim, ela tem que ser acima da média, né? Então, assim, ó, esse padreador, a primeira coisa que eu tenho que saber, quem é a mãe dele? A mãe dele é muito boa. Ok, perfeito. Quem é a avó? A avó materna, a mãe do... tem que ser boa também. Eu não sei o porquê disso. É uma coisa assim, ó, eu não estudei genética para falar o que eu vou falar agora, e eu não sei se isso tem alguma coisa de fundamento científico, né? Sim. Mas eu acho que padreadores bons são filhos de boas mães e boas avós, né? Logicamente, um cachorro bom também, né? Mas o poder da fêmea na produção de um padreador é muito grande. Interessante. E assim, eu acho que tem certas cadelas que não têm aptidão para produzir, não têm aptidão morfológica para produzir um bom macho. De repente, na prática, é mais fácil demonstrar isso do que falando, né? Mas, por exemplo, assim, a cadela, para produzir um macho bom, ela tem que ser uma cadela, assim, de certa forma, um pouco masculinizada. Do meu gosto. Ela tem que ter um ombro quase de macho, ela tem que ter um volume muscular bom, né? Tem que ter uma cabeça expressiva, não pode ter uma cabecinha pequena, entendeu? Então, quando eu escolho um padreador,
eu vou para as mães, de mãe, avó e para genética, lógico, né? Mas assim, não adianta tu buscar a genética assim, eu quero um filho do Piazzolla com a Rica, né? E daí então tu quer um filho dessa genética, Piazzolla versus Rica. Daí tu vai lá e olha o filhote é ruim. Não, meu querido, então descarta, doa esse filhote. Esse filhote não serve para padreador. Porque assim, não adianta ter genética e não ter tipo. Uhum. Daí a gente, por exemplo, assim, mas ele tem genética, ele pode produzir. Pode, mas enfim, não deve produzir. Não deve pôr um cachorro que não é bom na reprodução, mesmo ele tendo uma genética boa. Né? Mas também pode ser o filho do Joãozinho com a Mariazinha e ser um top de um cachorro, baita de um cachorro. Daí tu pode fazer um teste, fazer uma aposta. Eu vou apostar nesse cachorro, vamos ver o que vai acontecer. Ele pode reproduzir coisa boa, como ele pode reproduzir um monte de porcaria também. Geralmente esses cães que são filhos de cadelas razoáveis e que são bons, eles têm uma produção muito heterogênea. Assim. Sai filhote bom, sai filhote ruim, sai tudo que é jeito. Assim, quando escolhe um padreador é buscando uma boa mãe, uma boa avó e um macho de expressão. É isso. Eu anotei umas coisas importantes aqui que você falou, Luciano, que eu concordo plenamente. Padreador não nasce toda hora, né? São os cães fora de série. E eu sempre foquei muito também a minha criação nas fêmeas que chegam quase a ser masculinizadas, porque elas são ponto fora da curva, são aquelas cadelaças. Essas cadelas, geralmente, elas não são... eu não sei também se é uma crendice de criador, eu não sei se tem base científica no que eu vou dizer também, mas eu observo que essas fêmeas muito ponto fora da curva, mais cabeçudas, mais fortes, mais extremadas, geralmente elas não são boas reprodutoras. Geralmente não são. Então não produzem muitos filhotes, não são fáceis de reproduzir, muitas vezes tem uma questão hormonal não muito balanceada. Isso não é regra, tá, gente, que eu estou falando, mas eu observo que com frequência acontece. Então, assim, eu percebo, e até porque quando você vê uma cadela, que é isso que a gente está falando aqui, essa cadela é a cadela ideal para a gente... Você vai insistir nela. E você vai buscar reproduzi-la, né? E isso, às vezes, é uma tarefa difícil. Eu estou lembrando agora de um caso de uma cadela que acho que era do meu canil, que era um pouco isso, que foi lá para o Sul um tempo atrás. Acho que você ajudou o nosso amigo Davis a tentar reproduzir, que era a graúna. Não era mais ou menos assim, a graúna? Era. Ela, inclusive, ela foi para minha casa... prenha. Foi para minha casa prenha. E ela foi prenha de um filhote só. Foi prenha de um filhote só. Daí eu fui acompanhando ela com ultrassom, porque ela não entrou em trabalho de parto, eu fui acompanhando ela com ultrassom e ela pariu. E ela foi para cesariana. Uhum. Daí fizemos a cesariana e ela não aceitou a filhote. Porque ela não viu nascer, né? E não entrou em trabalho? E ela não aceitou a filhote, ela não tinha quase leite. Só que eu tinha uma cadela que veio da tua casa, que era filha do Tambo, a Antara, que eu apelidei de Acácia, né? Aqui, que a Acácia era só tu colocar um filhote perto dela, ela criava leite e criava filhote a qualquer cadela. Que legal. E eu tirei a filhotinha dessa cadela chamada Graúna e coloquei na Acácia, e a Acácia adotou ela, criou leite, limpava, aquecia, e eu fui suplementando assim os dias, porque a Acácia demorou a criar o leite, embora a filhotinha sugasse aquela teta seca, ela demorou a ter o estímulo de produção de leite e não tinha, logicamente, uma produção de leite que sustentasse a filhote. Mas daí eu fui suplementando e a filhotinha se criou. E eu me lembro que eu entreguei para o David, eu disse, olha, essa aqui é a legítima filha única de mãe solteira. Porque não agradeça a Cássia, ela que criou ela para ti, porque a mãe dela não deu nem bola. E eu acho que foi a única filhote que ele produziu dessa cadela. E ele conseguiu depois tirar a produção dessa filhote, levou ela em exposição e conseguiu tirar a produção dessa filhote. Olha, Não, mas é isso mesmo. Eu acho que essas coisas que a gente está falando aqui, até para o pessoal que está nos ouvindo, assim, muita coisa é da experiência prática nossa, né, de criador. Algumas coisas tem base científica, outras coisas é um pouco da experiência prática nossa, né? Então, mas é legal a gente poder trocar essas experiências. Eu registrei, só para a gente, antes de avançar, passou ali, tem muitas perguntas, eu espero que alguém esteja anotando alguma coisa, para a gente poder estar respondendo
as perguntas, mas eu registrei a entrada do Paul Amorim, de Nova York, quem teve um casal de budocampeiros nossos, um cachorro branco, que acho que era filho do Obelix, e depois uma cadela chocolate tigrada. E esses cães, cara, foram assim, uma exportação que deu muito gosto de ter sido feita. Então, um abraço para o Paul que está aí conosco. Luciano, na sequência nossa aqui, nós estamos com 54 minutos de live, tá? Eu sou meio inexperiente nisso aqui. Quando fechar 1 hora, a gente não entrou na linha do tempo. Eu acho que vai dar o tempo para a gente fazer Porque falta só 6 minutos, acho que encerra essa e começa outra. Eu acho que a gente poderia encerrar essa por agora, porque só para o pessoal entender, a gente vai fazer uma linha do tempo do Bulldog Campeiro, falando um pouco desde da época do resgate do Ralph e marcando alguns pontos importantes ao longo desses 20 anos quase da raça e falar um pouquinho das perspectivas da raça para a próxima década. Depois a gente vai fazer uma mensagem final para as pessoas interessadas em criar, o que cada um poderia passar de mensagem final e abrir para as perguntas. Então, eu acho que a gente está num ponto bom, porque a gente meio que chegou na metade do nosso... Os dois gostam de falar, né, Luciano? Eu acho que é um pouco mais até. Mas está bacana. Então, vou fazer assim. Eu vou encerrar. Vamos fazer 5 minutinhos de intervalo. Oi? Vamos fazer 5 minutinhos de intervalo, o pessoal ir no banheiro, pegar uma água. Perfeito. Excelente. 5 minutos de intervalo. Ótimo. Excelente ideia. Eu vou encerrar porque eu tenho que gravar, né? Eu até vou pedir para minha esposa Janaína, que deve estar me ouvindo lá da cozinha, para vir me ajudar aqui a gravar esse final da primeira live e a gente dar uns 5 minutos de intervalo e partir para a segunda parte dela. Tá bom? Beleza. Gente, Tá bom. enquanto 77 pessoas, batemos um pico de 80 e poucas, eu agradeço muito aí a todo mundo que está nos acompanhando. Já voltamos em 5 minutos. Obrigado aí, Luciano. Até já.